Milionário se recusa a deixar ir embora sua amante inocente e os dois bebês revelam segredos. A mansão de Samuel se erguia majestosa à beira-mar, um palácio de sonho e opulência. Mas ali dentro, os ecos de risos eram abafados por um segredo sombrio. O milionário recluso era conhecido por suas transações milionárias e festas explosivas. Mas em seus domínios, sua vida pessoal era um labirinto de enganos e desejos não realizados. Ele vivia cercado de beleza e riqueza, mas seu coração estava preso a Clara, uma jovem garçom que sonhava com uma vida de glórias e luxos. Clara, com seus cabelos dourados e olhos brilhantes, representava tudo que Samuel nunca ousou ter. Diante de um destino inesperado, Clara se aproximou de Samuel com um olhar que misturava ansiedade e esperança. Samuel, eu estou grávida. As palavras caíram como uma bomba no ar carregado de segredos. Dois gênios, a promessa de uma nova vida, mas também o peso de uma escolha que ele nunca quis encarar. Um filho. Algo que ela temia revelar, mas que talvez fosse a única saída de sua prisão emocional. Enquanto Samuel lutava contra seu passado e definiu o futuro, a tempestade que se aproximava do horizonte não previa apenas a iminência dos gêmeos, mas também o barulho ensurdecedor de revelações que estavam por vir. No entanto, a situação se tornaria ainda mais explosiva. A esposa de Samuel, Lúcia, uma mulher forte e perspicaz, finalmente descobriu a traição do marido. A raiva se mesclava ao desespero enquanto ela revirava a casa em busca de respostas. Como você pôde, Samuel? Sua voz cortou o silêncio da mansão, cheia de desprezo e dor. As mentiras que ele havia construído ao redor de sua vida estavam desmoronando, e tudo parecia prestes a desabar. O vento uivava lá fora, e uma tempestade se formava, prometendo mais do que uma simples chuva. Mais do que isso, representava a escolha que Samuel estava prestes a fazer. Entre o desejo de ser um pai e o peso da sua reputação, a pressão Enquanto o céu escurecia, as primeiras gotas de chuva começavam a cair, ecoando os batimentos do coração de Clara, que tremia de medo, esperando por um futuro incerto. O que seria dela? E qual seria o destino de Samuel? Ele lutaria por um novo começo ou se apegaria a uma vida de mentiras que nunca o completou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Clara olhou. A pressão no seu peito era insuportável. Samuel ainda não havia tomado uma decisão e o peso da dúvida a consumia. O barulho da chuva torrencial começava a ser suplicante, como se o universo estivesse implorando por uma resposta. Mas antes que ela pudesse formular um pensamento coerente, a porta principal da mansão se abriu com um estrondo. Era Lúcia, a esposa de Samuel. Com olhos flamejantes e o rosto pálido, ela invadiu o ambiente,
fazendo o ar congelar ao seu redor. Samuel, onde você está? Gritou, sua voz firme, mas trêmula de dor. A onda de desespero na voz dela fez o coração de Clara acelerar ainda mais. Ela se escondeu atrás de uma coluna, paralisada pelo medo e pela culpa. Sai da minha frente, Lúcia. Você não tem ideia do que está falando. E Samuel respondeu, tentando manter uma fachada tranquila. Mas sua voz traiu a fraqueza que ele tentava esconder. Clara observava a cena, temendo que a verdade fosse revelada. Mas o que ninguém esperava estava prestes a acontecer. De repente, um estrondo reverberou pela mansão, algo que parecia vir do andar de cima. Uma rachadura ecoou como um grito, arrancando a atenção de todos. "O que foi isso?" murmurou Lúcia, agora agitada. Samuel, com olhos arregalados, correu em direção à escada. "Esperem, não façam nada." Mas Lúcia, tomada pela raiva e pela necessidade de respostas, já subia os degraus com passos firmes. Clara atrás, hesitando, mas incapaz de ficar para trás. O que poderia ter acontecido? O que mais poderia desmoronar? Quando chegaram ao corredor do andar de cima, viram a porta do escritório escancarada. E ali estava uma cena que seria impossível de prever. Uma mulher desconhecida, com cabelos escuros e uma expressão de desespero, estava em pé, com um dos gêmeos nos braços. O coração de Clara parou. A nova mãe não era outra, senão Sofia, uma antiga namorada de Samuel, que ela soube apenas pelas histórias. "Samuel, eu não consegui achar você", disse Sofia, a voz embargada. A revelação ritou como um trovão. Clara recuou, seu estômago se contorcendo. Sofia não só tinha um bebê com Samuel, como agora a presença dela criava um emaranhado de relações que colocava tudo em jogo. A vida tranquila de Samuel estava prestes a explodir em 1000 pedaços. "Sofia, você não pode estar aqui." E o Samuel respondia perplexo, tentando em vão controlar a situação. Olhando para Lúcia, Clara viu que o rosto dela mudava de confusão. A esposa daquele homem que viveu uma mentira. Você sabia de tudo isso!" gritou Lúcia, os olhos cheios de ferocidade. O clima na mansão mudava drástica e rapidamente. Era como se os antigos segredos tivessem sido cuspidos para fora, desnudando a verdade de todos os lados. A dúvida tomou conta do ar. Quem era o verdadeiro pai dos gêmeos que Clara esperava? E o que aconteceria agora com o relacionamento dela com Samuel, presa em um ciclo de mentiras e traições? O barulho da tempestade lá fora se intensificou, e com ele a incerteza do que viria a seguir. Clara sentiu um frio na espinha, enquanto a realização corroía seus pensamentos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Que vida, então, tinham todos construído se cada um deles carregava um segredo que poderia destruir tudo ao seu redor? O futuro estava ali, à beira do abismo, e Clara se perguntava se ainda havia um caminho de volta. E assim, com a verdade à vista, o que cada um deles decidiria? O que fariam agora que tudo havia mudado? O silêncio que seguiu a revelação de Sofia se fez pesado como chumbo. O olhar de Lúcia queimava com raiva. Clara lutava contra as lágrimas e Samuel parecia um fantasma, preso em suas próprias decisões. Mas enquanto o clima na sala se tornava insuportável, um fenômeno inesperado transformaria tudo. Com um grito estridente, um alerta soou vindo de fora da casa. Sirenes! O som cortante atravessou a tempestade, invadindo os ouvidos de todos com uma urgência alarmante.
As constantes batidas do seu coração se misturavam ao barulho insuportável e a atmosfera da mansão mudava. As faces antes enrugadas de raiva agora se tornavam máscaras de confusão e medo. Samuel. Mas ele estava paralisado, absorvendo aquele novo choque. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. O que mais poderia dar errado? Então, a porta da frente se abriu com um estalo violento e duas figuras uniformizadas apareceram, molhadas e determinadas. Polícia! Todos vocês saiam agora! É uma emergência! A voz, clara e autoritária, ressoou pela mansão, cortando a tensão como uma faca. O olhar de Samuel se fez feroz, mas o medo em seus olhos era inegável. "O que vocês querem?" gritou, tentando recuperar o controle. "Estamos procurando por Samuel Dias. Você está preso. Temos um mandado de prisão sobre você." A afirmação atravessou a sala como um raio. O chão sob Samuel parecia desmoronar. Sua farsa estava prestes a ser desnudada. Lúcia, com os olhos arregalados, quase não conseguia acreditar. "Preso? Por quê?" Sua voz tremia com uma mistura de descrença e pavor. "Fraude financeira, desvio de fundos. Os detalhes não importam agora. Precisamos que você nos acompanhe", respondeu o oficial, puxando as algemas do bolso. O choque na sala era palpável. Clara sentiu o estômago revirar. Aquela revelação apagava a traição de Clara, do amor complicado, do relacionamento com Sofia. Tudo isso agora era um eco distante diante da possibilidade de que Samuel pudesse estar mais envolvido do que todos imaginavam. Antes que alguém pudesse protestar, Samuel avançou em direção ao oficial. "Isso é um engano!" ele gritou, mas sua voz não carregava a convicção que deveria. Clara observava enquanto o homem que ela conhecia, que parecia tão forte e seguro, agora parecia um menino perdido. Ele lançou um olhar desesperado para Clara, os olhos cheios de pânico. "Clara, eu não fiz nada!" implorou, mas o som de seu próprio nome saiu como um pedido de socorro. Nesse momento, do fundo da sala, uma terceira figura apareceu. Um homem de meia idade, de aparência austera, com uma pasta de documentos nas mãos. "Não foi um engano, Samuel. Eu tenho tudo aqui", ele disse, apontando para os papéis que a polícia não havia notado. Todas as atenções se voltaram para ele. O que ele trazia? O clima eletrizante aumentava, a tempestade lá fora ressoando como se o próprio universo estivesse exigindo respostas. Clara sentiu um nó na garganta. O homem virou as páginas, e cada palavra era um golpe a mais na estrutura já fragilizada da vida de Samuel. Estes documentos mostram ligações com grupos criminosos, investigações ilegais. Você estava se envolvendo com pessoas perigosas, Samuel. Você não poderia escapar. E com essas palavras, então virou as páginas. O vértice da realidade transformou-se em algo sombrio. Lúcia, nua de qualquer certeza, olhou para Samuel com uma expressão que dizia muito mais do que palavras. Traição, desilusão, dor. "Você realmente não é quem eu achava que era", murmurou, a voz quebrando. No fundo, Clara se viu atordoada. No meio de toda a confusão, uma verdade devastadora surgia. Todos eles estavam presos em uma teia de mentiras. Mas o que realmente era verdade? Enquanto os policiais tentavam algemá-lo, um momento de hesitação tomou conta da mente. "Espere, eu tenho que te contar uma coisa antes que seja tarde demais", ele gritou, agora com a voz carregada de desespero. Mas o que mais haveria a ser revelado neste emaranhado de segredos? A tempestade rugia lá fora e o futuro deles, uma nuvem de incertezas. Onde tudo aquilo os levaria? Clara sentiu que sua vida estava à beira de um abismo e agora, mais do que nunca, a pergunta permanecia. Quem realmente era Samuel? E o que mais poderia estar escondido sob a superfície? A verdade agora poderia ser a última coisa que todos eles precisavam.
A tensão na sala era palpável. Cada segundo parecia atrasar, como se o universo quisesse prolongar aquele momento insuportável. Samuel estava em um mar de desespero, buscando palavras que não vinham. O oficial da polícia se aproximou mais, segurando as algemas com firmeza. E quando Samuel estava prestes a revelar o que ninguém esperava, algo inesperado surgiu como um vendaval. Do lado de fora, um grito estridente, um rugido que corre. Socorro! Alguém! Por favor! Aquela voz, uma mistura de terror e desespero, fez todos congelarem. Clara reconheceu aquela voz. Era sua irmã, Ana. O coração de Clara disparou. O que ela estava fazendo aqui? A confusão se transformou em pânico, enquanto a batida na porta aumentava, cada golpe mais forte que o anterior. Clara, estou aqui! Me ajuda! O chamado dela era um apelo de filme de terror, cheio de lágrimas e aflição. E antes que alguém pudesse reagir àquela nova catástrofe, a porta estourou e Ana entrou. Com a roupa ensopada, o rosto pálido e os olhos vermelhos, parecia que ela havia corrido uma maratona. O ar ficou denso com o horror. Ana, o que aconteceu? Clara gritou, correndo até ela, mas foi interrompida por palavras tremidas que pareciam ser um soco no estômago. Eles são do nosso pai. A cada palavra que escorria dos lábios de Ana, o chão sob os pés de Clara girava como uma montanha russa. Samuel olhou para Clara, confuso, sem entender, enquanto Lúcia tinha os olhos arregalados, como se visse um fantasma. Quem são? O que você está dizendo, Ana? Clara pressionava, cada palavra drenando sua força, mas Ana parecia em transe. Com a respiração entrecortada, continuou. Estão atrás do dinheiro, Clara. Eles sabem de tudo. O papai, ele não era quem você pensa. Seu olhar vazio deixava claro que havia mais ali do que aparentava. Samuel, que até então estava à beira da loucura, agora parecia intrigado. O que você quer dizer com isso? O que seu pai tem a ver com tudo isso? A voz dele era um misto de raiva e confusão, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não se encaixava. O pai de vocês, ele fez negócios errados, Samuel. Ilegalidades. E agora eles estão atrás dele. E depois de tudo, eles vêm atrás de você. Eles sabem que você estava envolvido. A última frase de Ana penetrou o ambiente como um raio. O olhar de Samuel escureceu. A imagem de impunidade que carregava agora se despedaçava. E então, tudo aconteceu muito rápido. Um barulho ensurdecedor. Algo rompendo a porta dos fundos. A tempestade lá fora não era nada comparado ao turbilhão que estava se formando ali dentro. 2 homens entraram, fortes e ameaçadores, com expressões de quem não estava ali para brincar. Cadê o dinheiro, Samuel? Um deles gritou, tirando um revólver que refletia a luz pálida da lâmpada, como um sinal de alerta. O pânico tomou conta da sala. Clara, ainda segurando Ana, recuou para um canto, quase sem fôlego. Lúcia, que parecia tão firme antes, agora expressava puro terror. Samuel se virou e, em vez de se entregar ao desespero, houve um lampejo de determinação em seu olhar. Vocês não vão me pegar, ele gritou, tentando assumir o controle da situação. Mas o que viria a seguir ficaria tatuado na memória de todos. O barulho da tempestade era ensurdecedor, mas agora não se comparava ao que acontecia ali dentro. Os homens não estavam ali só por causa de Samuel, mas talvez, somente talvez, existisse uma conexão mais profunda e sombria que todos tinham ignorado. A verdade estava acima de tudo, e agora ela ameaçava devolver à luz segredos enterrados.
Padronizando uma ousadia quase suicida, Samuel avançou em direção a eles. Se vocês pensam que vão levar algo ou alguém daqui, estão muito enganados. E foi nesse momento que a reviravolta surgiu. Um dos homens arqueou uma sobrancelha e deu uma risada estrondosa. Você realmente não sabe, não é? Você é mais do que meu alvo. Você é o que eu buscava. Isso acaba aqui. Clara sentiu um frio na espinha ao ver o olhar de Fedentina. Não do ódio, mas do completo desprezo. A vida de Samuel girava em um ciclo de mentiras e ele ainda achava que tinha controle. No entanto, o que dizer da vida de Clara? E as revelações que estavam prestes a aflorar? Você não pode estar falando sério. O grito dela foi um eco de revolta, mas a verdade a atingiu com a intensidade de um soco no estômago. O que mais estava escondido nesse emaranhado de relacionamentos e mentiras? Clara sabia que não era só sobre Samuel. Era sobre todos eles, sobre um legado que poderia arrastá-los para uma escuridão sem fim. O amanhã estaria cativo nas decisões erradas feitas hoje, e enquanto o gelo no coração dele se formava, o futuro parecia mais distante que nunca. Uma escolha, um ato, e tudo poderia mudar novamente. E a pergunta que ecoava na sala era: quem realmente era cada um deles? A sua mente girava, e o pânico se espalhava como fogo descontrolado. Samuel, agora cercado por 2 homens armados, encarava a verdade que se desenrolava diante dele. O que quer dizer com mais do que meu alvo? A voz saiu arrastada, cheia de desespero. O homem que falava parecia se divertir com a confusão. A gente sabe tudo, Samuel, desde os seus esquemas sujos até a sua família. Seu pai ficou endividado até o pescoço. E agora você vai pagar por isso, ele disse, com um sorriso cínico. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais poderia existir nessa bagunça toda? Isso não pode ser verdade. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Samuel tentou gritar, mas as palavras pareciam vazias, ecoando sem força. O segundo homem, mais robusto, cruzou os braços. Inocente? Não, meu amigo, você se meteu em um mar de lama e agora vai arcar com as consequências, disse, uma ameaça clara em seu olhar. Mas o clima mudou abruptamente. Um som alto irrompeu, como um trovão que vinha de algum lugar dentro da casa. Estrondos, gritos e um sentimento de que a própria realidade estava se despedaçando se espalharam por todos ali. E foi então que o estrondo deu lugar a um grito visceral. Clara girou a cabeça e viu sua irmã Ana tremendo, com os olhos arregalados, como se presenciasse um fantasma. Ana, o que aconteceu? Perguntou, seu coração martelando no peito. Mas a irmã não respondeu. Ela parecia estar vendo algo além do que todos podiam. O olhar dela se fixou em Samuel, em sofrimento e perdão. Você vai ter que saber a verdade, Clara, gritou. O pai não é quem você imagina. Ele não é meu pai. Estou só aqui porque precisam de você. A revelação atingiu a todos como um raio. Samuel congelou. O mundo à sua volta ficou em silhuetas desfocadas. O que você quer dizer com isso? O que você está dizendo, Ana? O terror na voz de Samuel era palpável. Ele não é seu pai, ele é meu. E com isso, Ana se girou, apontando para Samuel. Você sempre foi um alvo e nem sabia. O que aconteceu com papai foi só o começo. As palavras dela cortaram o ar pesado como uma faca. O homem armado olhou para Samuel, como se quisesse ver o quebra-cabeça se encaixar diante dele. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Você é a filha dele? Samuel sussurrou.
a incredulidade esculpida em seu rosto. Clara olhava de uma a outra, sentindo as paredes se fecharem ao seu redor. O choque a paralisou. Ana, com lágrimas nos olhos, continuou. Ele me criou, Samuel, mas não é o... Não foi irmã de sangue. E você? Você escondeu a verdade. Nesse momento, o homem, que parecia estar no controle, começou a rir. Um som suave, mas perturbador. E agora tudo faz sentido. O seu pai tentou se livrar de dívidas que nunca conseguiria. E você, querido Samuel, tem a mesma maldição correndo em suas veias. A tensão era insuportável. Samuel parecia um homem desmoronando. O peso da verdade caíra sobre todos eles como uma tempestade. Clara só conseguia pensar em como poderia ter perdido não só o amor, mas a própria identidade. O que mais você está escondendo, Ana? Ela forçou a pergunta, sentindo cada palavra como uma lâmina. O choro da irmã ecoou na sala, mas a dor não parava ali. Com o clima eletricamente carregado, os homens se aproximaram de Samuel. Você já sabe que sua vida é um emaranhado de mentiras. Agora, você vai nos ajudar a acabar com esse jogo. Ou, bem, você sabe o que acontece com quem encontra a verdade como você. A urgência se intensificou. O que mais estava submerso nesse mar de enganos? Todos estavam atados por segredos que tinham o poder de destruir não apenas laços familiares, mas suas vidas. No fundo, Clara percebeu que a linha entre a verdade e a mentira havia se apagado. Uma escolha se aproximava, e no caos, um novo abismo se abria. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da mansão, o verdadeiro furacão ainda estava por vir. A pergunta permanecia. Até onde eles iriam para escapar dessa teia mortal? O futuro? Um vão doloroso envolto em incertezas. O silêncio na sala era quase opressivo. A tensão flutuava no ar como um veneno. Samuel, cercado por aqueles dois homens armados, estava tão próximo do abismo que podia quase sentir o frio do vazio. Ele olhava para Ana, tentando encontrar um fio de esperança em meio à confusão. Mas a revelação dela havia abalado tudo. E enquanto todos lutavam contra a tempestade emocional, o inesperado aconteceu. Um movimento no fundo da sala chamou a atenção de todos. Uma sombra. Alguém parecia estar escondido atrás do sofá. E antes que alguém pudesse reagir, a figura avançou com um olhar determinado e uma determinação que cortou o ar. Era um homem jovem, com um olhar intenso e uma enorme marra nos olhos. "Chega!" ele gritou, sua voz ecoando forte, mais alto que a tempestade lá fora. Todos se viraram confusos. Samuel conhecia aquele rosto. Com um estalo, a memória voltou. Era Rafael, seu irmão de sangue, um homem que Samuel acreditava ter perdido no passado. "Rafael? O que você está fazendo aqui?" Samuel não podia acreditar. A presença dele alterava tudo, como uma peça crucial de um quebra-cabeça finalmente encaixando. Mas a expressão de Rafael estava firme, cheia de uma intensidade que ninguém conseguia ignorar. "É isso mesmo que você pensa. Eu sempre soube a verdade, Samuel. O nosso pai não era apenas um homem comum. Ele fez escolhas para proteger a gente. E agora estamos na mira." Ele respondeu, seu olhar passando de Samuel para os homens armados. As palavras de Rafael pareciam um trovão, e a sala congelou. Lúcia olhava entre os dois irmãos, os olhos cheios de confusão. "Então você também sabia?" A pergunta dela estava carregada de incredulidade. Antes que alguma resposta pudesse ser dada, Rafael fez um gesto brusco. "Desculpe, mas não temos tempo. Eles estão aqui por um motivo. Não é só o dinheiro. Eles estão atrás de algo muito maior. Algo que seu pai tinha escondido. Algo que poderia destruir
todos nós. O clima mudou novamente e uma nova camada de pânico se instalou. Clara, ainda presa em sua confusão sobre quem precisaria defender, começou a sentir um nó pesado no estômago. O que você está dizendo, Rafael? O que seu pai escondeu? Mas Rafael não teve tempo de explicar. Os homens armados avançaram, percebendo que a situação fora do controle. Calha a boca, garoto, você não tem ideia com quem está lidando. Um deles gritou, seu revólver levantado como um sinal de alerta. Rapidamente, Rafael se lançou sobre Samuel. Corra, agora! E com uma força inesperada, ele empurrou o irmão em direção ao corredor, gritando para que todos os outros o seguissem. A adrenalina disparou. O pânico tomou conta. Clara! Ana! Vamos! Gritou Samuel, mesmo sem saber o que fazer. A tempestade rugia lá fora e agora também parecia gritar dentro da mansão. O ar estava carregado de tensão e a incerteza pulsava como um coração acelerado. Mas antes que eles pudessem se mover, uma explosão ensurdecedora reverberou na mansão. A porta da frente foi arrombada e outro grupo, vestindo uniformes e máscaras, estourou no ambiente. Era uma abordagem policial. Todos no chão. A operação foi iniciada. Berrou um oficial, a voz ecoando pela sala como um trovão. Não era isso que eu tinha em mente quando disse que teríamos que correr, gritou Lúcia, enquanto todos se agachavam em confusão. Mas Samuel olhou para o agente, um misto de esperança e desespero invadindo seu ser. O que estava acontecendo? Todos têm que sair. Um de vocês é um criminoso, disse o policial. A tensão agora tomando uma nova forma. Os olhares se cruzaram, as perguntas pairando no ar. Rapidamente, Samuel percebeu que o jogo tinha mudado completamente. Rafael, a presença inesperada, trouxe novas verdades à tona. As revelações estavam emaranhadas, como uma teia intrincada que revelava mentiras. E com tudo isso, uma pergunta ficou cravada em sua mente. O que mais estava escondido? E quem realmente era seu pai? A tempestade rugindo lá fora parecia um símbolo perfeito do turbilhão emocional. E no fundo de sua alma, Samuel sabia que tudo estava prestes a se tornar ainda mais complicado. O futuro, um mistério por desvendar. E o tempo se apressava, o silêncio na sala era quase opressivo. A tensão flutuava no ar como um veneno. Samuel, cercado por aqueles dois homens armados, estava tão próximo do abismo que podia quase sentir o frio do vazio. Ele olhava para Ana, tentando encontrar um fio de esperança em meio à confusão. Mas a revelação dela havia abalado tudo. E enquanto todos lutavam contra a tempestade emocional, o inesperado aconteceu. O movimento no fundo da sala chamou a atenção de todos. Uma sombra. Alguém parecia estar escondido atrás do sofá. E antes que alguém pudesse reagir, a figura avançou com um olhar determinado. Chega! Ele gritou, sua voz ecoando forte, mais alto que a tempestade lá fora. Todos se viraram, confusos. Samuel conhecia aquele rosto. Com um estalo, a memória voltou. Era Rafael, seu irmão de sangue, um homem que Samuel acreditava ter perdido no passado. Rafael? O que você está fazendo aqui? Samuel não podia acreditar. A presença dele alterava tudo, como uma peça crucial de um quebra-cabeça finalmente encaixando. Mas a expressão de Rafael estava firme, cheia de uma intensidade que ninguém conseguia ignorar. É isso mesmo que você pensa. Eu sempre soube a verdade, Samuel. O nosso pai não era apenas um homem comum. Ele fez escolhas para proteger a gente. E agora estamos na mira. Ele disse,
seu olhar passando de Samuel para os homens armados. As palavras de Rafael pareciam um trovão e a sala congelou. Lúcia olhava entre os dois irmãos, os olhos cheios de confusão. Então você também sabia? A pergunta dela estava carregada de incredulidade. Desculpe, mas não temos tempo. Eles estão aqui por um motivo. Não é só o dinheiro. Eles estão atrás de algo muito maior. Algo que seu pai tinha escondido. Algo que poderia destruir todos nós. O clima mudou novamente e uma nova camada de pânico se instalou. Clara, ainda presa em sua confusão sobre quem precisaria defender, começou a sentir um nó pesado no estômago. O que você está dizendo, Rafael? O que seu pai escondeu? Mas Rafael não teve tempo de explicar. Os homens armados avançaram, percebendo que a situação fora do controle. Cale a boca, garoto! Você não tem ideia com quem está lidando. Um deles gritou, seu revólver levantado como um sinal de alerta. Rapidamente, Rafael se lançou sobre Samuel. Corra! Agora! E com uma força inesperada, ele empurrou o irmão em direção ao corredor, gritando para que todos os outros o seguissem. A adrenalina disparou. O pânico tomou conta. Clara! Ana! Vamos! Gritou Samuel, mesmo sem saber o que fazer. A tempestade rugia lá fora e parecia gritar dentro da mansão. O ar estava carregado de tensão e a incerteza pulsava como um coração acelerado. Mas antes que eles pudessem se mover, uma explosão ensurdecedora reverberou na mansão. A porta da frente foi arrombada e outro grupo, vestindo uniformes e máscaras, estourou no ambiente. Era uma abordagem policial. Todos no chão. A operação foi iniciada. Berrou um oficial, a voz ecoando pela sala como um trovão. Não era isso que eu tinha em mente quando disse que teríamos que correr, gritou Lúcia, enquanto todos se agachavam em confusão. Mas Samuel olhou para o agente, um misto de esperança e desespero invadindo seu ser. O que estava acontecendo? Todos têm que sair! Um de vocês é um criminoso! Disse o policial. A tensão agora tomando uma nova forma. Os olhares se cruzaram, as perguntas pairando no ar. O que ninguém sabia era que a explosão não era apenas barulho de portas arrombadas. Um novo grupo de homens, maiores e mais ameaçadores, apareciam com sorrisos ameaçadores. Vocês podem seguir por esse caminho? Vamos ter que conversar melhor sobre certos negócios pendentes. O que foi isso? Samuel sentiu seu coração afundar ao ver o olhar satisfeito em um dos rostos. Era um velho conhecido do crime, alguém que sempre manteve um olho nas finanças da família. Ah, Samuel, você pensou que poderia escapar? Não, não, não. O jogo mudou e você perdeu. Não, não pode estar acontecendo isso. O desespero tomou conta e Ana gritou. Me deixe em paz, você não pode fazer isso. Mas uma das figuras ameaçadoras se aproximou, o olhar fixo em Rafael. E você, garoto? O que faz aqui? Sabia que a mesa virou? O que você tem a esconder? Nesse momento a tensão explodiu. Rafael, aparentemente sem medo, levantou a cabeça. Vocês não sabem o que estão procurando. Ele olhou para todos ao redor. Sabem o que realmente têm em mãos? Samuel estava atordoado. Ele mal conseguiu entender a intensidade da situação. Então, Rafael, com um olhar de determinação, puxou algo de dentro do paletó. Era um pendrive, branquíssimo e brilhante, como se contivesse todos os segredos de suas vidas. Eu tenho isso, tudo o que o pai condenou. O silêncio na sala foi esmagador. Clara sentiu um calafrio. Todos estavam agora na linha de fogo, e uma única revelação podia virar tudo de cabeça para baixo. O futuro? Uma incerteza crua, um abismo. Mas o que realmente estava acontecendo? Até onde a lealdade de Rafael ia? E, principalmente, como eles iriam sair dessa?
As perguntas martelavam como trovões, e enquanto o caos se espalhava, o ar estava carregado de uma verdade devastadora que poderia mudar tudo. O que mais eles tinham escondido? O silêncio na sala era quase opressivo. A tensão flutuava no ar como um veneno. Samuel, cercado por aqueles dois homens armados, estava tão próximo do abismo que podia quase sentir o frio do vazio. Ele olhava para Ana, tentando encontrar um fio de esperança em meio à confusão. Mas a revelação dela havia abalado tudo, e enquanto todos lutavam contra a tempestade emocional, o inesperado aconteceu. O movimento no fundo da sala chamou a atenção de todos. Uma sombra. Alguém parecia estar escondido atrás do sofá, e antes que alguém pudesse reagir, a figura avançou com um olhar determinado. "Chega!" ele gritou, sua voz ecoando forte, mais alto que a tempestade lá fora. Todos se viraram, confusos. Samuel conhecia aquele rosto. Era Rafael, seu irmão de sangue, um homem que Samuel acreditava ter perdido no passado. "Rafael? O que você está fazendo aqui?" Samuel não podia acreditar. A presença dele alterava tudo. Como uma peça crucial de um quebra-cabeça finalmente encaixando. Mas a expressão de Rafael estava firme, cheia de uma intensidade que ninguém conseguia ignorar. "É isso mesmo que você pensa?" "Eu sempre soube a verdade, Samuel. O nosso pai não era apenas um homem comum. Ele fez escolhas para proteger a gente. E agora estamos na mira." As palavras de Rafael pareciam um trovão, e a sala congelou. Lúcia olhava entre os dois irmãos, os olhos cheios de confusão. "Então você também sabia?" A pergunta dela estava carregada de incredulidade. "Desculpe, mas não temos tempo. Eles estão aqui por um motivo. Não é só o dinheiro. Eles estão atrás de algo muito maior. Algo que seu pai tinha escondido. Algo que poderia destruir todos nós." O clima mudou novamente e uma nova camada de pânico se instalou. Clara, ainda presa em sua confusão sobre quem precisaria defender, começou a sentir um nó pesado no estômago. "O que você está dizendo, Rafael? O que seu pai escondeu?" Mas Rafael não teve tempo de explicar. Os homens armados avançaram, percebendo que a situação fora do controle. "Calha a boca, garoto. Você não tem ideia com quem está lidando." Um deles gritou, seu revólver levantado como um sinal de alerta. Rapidamente, Rafael se lançou sobre Samuel. "Corra! Agora!" E, uma força inesperada, ele empurrou o irmão em direção ao corredor, gritando para que todos os outros o seguissem. A adrenalina disparou! O pânico tomou conta. "Clara, Ana, vamos!" gritou Samuel, mesmo sem saber o que fazer. A tempestade rugia lá fora e parecia gritar dentro da mansão. O ar estava carregado de tensão e a incerteza pulsava como um coração acelerado. Mas antes que eles pudessem se mover, uma explosão ensurdecedora reverberou na mansão. A porta da frente foi arrombada e outro grupo, vestindo uniformes e máscaras, estourou no ambiente. Era uma abordagem policial. "Todos no chão! A operação foi iniciada!" berrou um oficial, a voz ecoando pela sala como um trovão. "Não era isso que eu tinha em mente quando disse que teríamos que correr!" gritou Lúcia, enquanto todos se agachavam em confusão. Mas Samuel olhou para o agente, um misto de esperança e desespero invadindo seu ser. "O que estava acontecendo? Todos têm que sair. Um de vocês é um criminoso", disse o policial, a tensão agora tomando uma nova forma. Os olhares se cruzaram, as perguntas pairando no ar. O que ninguém sabia era que a explosão não era apenas barulho de portas arrombadas.
2 homens, maiores e mais ameaçadores, apareciam com sorrisos ameaçadores. Vocês podem seguir por esse caminho? Vamos ter que conversar melhor sobre certos negócios pendentes. Simultaneamente, Samuel foi atingido por uma onda de lembranças. Rostos, vozes, promessas. Tudo girava como um furacão em sua cabeça. Não pode estar acontecendo isso. O desespero tomou conta e Ana gritou: "Me deixe em paz! Você não pode fazer isso!" Mas uma das figuras ameaçadoras se aproximou, o olhar fixo em Rafael. "E você, garoto? O que faz aqui? Sabia que a mesa virou? O que você tem a esconder?" Nesse momento a tensão explodiu. Rafael, aparentemente sem medo, levantou a cabeça. "Vocês não sabem o que estão procurando." O silêncio na sala foi esmagador. Rafael puxou algo de dentro do paletó. Era um pendrive, branquíssimo e brilhante, como se contivesse todos os segredos de suas vidas. Clara sentiu um calafrio. "Eu tenho isso. Tudo o que o pai condenou." O silêncio mais uma vez dominou a sala. Mas então, como um relâmpago, tudo mudou. Um dos homens no uniforme deu um passo à frente e, num movimento rápido, atirou. A bala atingiu Rafael no ombro. Ele caiu no chão, gritando de dor. O alvoroço se tornou instantâneo. Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. "Rafael!" gritou, mas não houve tempo. Os policiais começaram a puxar os homens armados. Um caos se instalou. Entre gritos e empurrões, Samuel se agachou, segurando Rafael, que estava agora com a expressão de dor e um olhar de súplica. "Você não pode!" Ele começou, mas Samuel estava distraído. O homem, que parecia ser o líder dos armados, mudou seu foco e encarou Samuel diretamente. "Agora, se você não me disser o que está acontecendo, sua família vai pagar bem caro por isso." Os olhos de Samuel abriram-se em um misto de terror e raiva. "Eu não sei do que você está falando. O que está acontecendo aqui?" Mas a verdade era que a cada segundo em que a tensão aumentava, a sombra do passado se aproximava ainda mais. Todos ali estavam prestes a descobrir que os verdadeiros segredos não estavam nas mãos de Rafael, mas nas entranhas daquela mansão. E antes que alguém pudesse reagir, os gritos se tornaram um eco distante, e a sala encheu-se de fumaça. Clara pensou em se afastar, mas não conseguia. O futuro, agora mais nebuloso do que nunca, parecia pendurado por um fio. O que mais estava oculto nas sombras? As peças estavam todas fora do lugar, e a única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. O que poderia acontecer a seguir? As consequências eram inimagináveis. Antes que a fumaça se dissipasse, uma nova verdade estava prestes a vir à luz, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. O silêncio na sala era quase opressivo, a fumaça envolvia tudo e a tensão era palpável. Clara se sentiu paralisada. As luzes se apagaram com a fumaça, como se tudo estivesse escurecendo ao seu redor. O grito de Rafael ainda ecoava na sua mente, e aqueles homens armados estavam cada vez mais perto, como predadores em busca da presa. "Rafael!" Samuel gritou, puxando o irmão para longe dos atiradores. Mas o golpe tinha. A dor estava fresca. Rafael gemia. A expressão de dor cortava o coração de todos. "Você precisa de ajuda!" gritou Clara, tentando se aproximar. Mas a pressão do caos crescia. Lúcia estava em choque, observando a cena, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto a situação se desenrolava diante dela. O agente da polícia estava em alerta, a arma empunhada em punho. "Vocês, todos para baixo agora!" Ele gritou, mas a ordem parecia ser mais uma tentativa de conter o que estava escapando do seu controle. "É
tudo uma armadilha. Eles estão aqui para nos pegar. Rafael conseguiu dizer, sua voz tensa, enquanto pressionava a mão machucada contra o ferimento. Os homens armados estavam cada vez mais próximos. Um sorriso sádico se formando nas faces deles, enquanto o caos se espalhava. Clara sentia a adrenalina disparar. Mas antes que alguém pudesse agir, um estrondo surdo ecoou no ar. A janela perto deles estourou. Uma bomba? Clara não sabia. Um grupo bebendo em volta da piscina havia sido pego de surpresa do lado de fora, enquanto os policiais tentavam guiar a multidão em pânico. E isso só fez as coisas piorarem. Samuel, olha! Clara apontou. Todos viraram a cabeça na mesma direção. A cena se desenrolava em câmera lenta. Um dos homens armados estava posicionando-se para atacar, mas o que vinha a seguir os pegou de surpresa. Outro homem, vestindo um uniforme Che, um rosto conhecido, surgiu na porta, com uma expressão controlada, mas claramente determinada. Era o tio de Samuel, Henrique, atuando como um agente infiltrado. Chega, Lucas! Nomeiam deles como sendo a chave para isso, ele gritou. O outro homem parecia confuso, e isso foi um momento preciosíssimo. Você não fará isso. Por que você está aqui? Lucas, um dos criminosos, perguntou, sua expressão mudando de confiante para preocupada. Você não sabe com quem está lidando. Henrique avançou, os olhos focados em Samuel. A família não acaba aqui. Vamos fazer isso juntos. A luz parecia brilhar em meio ao caos. Samuel olhou para seu tio. Confuso, mas cheio de esperança. Mas há mais, não há? Clara conseguiu murmurar, percebendo que algo ainda estava faltando. O que você não está contando, Henrique? O coração dela acelerou em antecipação. Cada minuto estava preenchido com a tensão de algo prestes a ser revelado. Henrique hesitou, mas então, abrindo a boca, a verdade escapuliu. Se o seu pai estava escondendo algo, eu reconheci. Ele não está apenas envolvido com negócios ilegais. Ele também fez um pacto com eles, com um compromisso que vai além de nós. A revelação fez todos pararem. A sala ficou em um silêncio absoluto. O que você quer dizer com pacto? Samuel sussurrou, o rosto pálido, a mente girando. Isso precisa ser explicado quando estamos em segurança. Eles estão aqui para recuperar o que pertencem a eles. Henrique atacou, e essa verdade pesou sobre eles como uma âncora. Então, como se tudo tivesse sido planejado por antecipação, os homens armados mudaram o foco para Henrique. Você não vai sair daqui, velho! Lucas gritou e deu um passo em direção a ele. O ar era tenso, um estrondo, uma batalha se aproximava. A adrenalina estava nas alturas. Mas quando Samuel exclamou "não!" pela última vez, algo surto cambaleou dentro dele. Com um surto de coragem, ele decidiu: vamos enfrentar isso juntos ou não sairemos vivos. O que vocês querem? E foi ali, em meio ao tumulto e incertezas, que a verdadeira natureza da traição tornou-se evidente. O que havia no passado? Quantos segredos seriam expostos? E quem realmente era a pessoa que eles achavam que conheciam? O futuro estava diante deles, imprevisível, e a unidade deles agora parecia ser a única escolha. E ao encarar aqueles olhos traiçoeiros, cada um sabia que a luta apenas começava. Uma nova pergunta surgia no horizonte, repleta de ameaças e segredos. Quem estava realmente do lado deles? Com a situação se intensificando, Samuel sentiu o peso do mundo em suas costas. Os homens armados e o agente da polícia se encaravam, uma tensão elétrica pairando no ar. Ele sabia que tudo dependia de suas próximas palavras. Henrique, temos que ficar juntos. Não podemos nos dividir agora. Ele gritou, enquanto Rafael gemia no chão, pressionando o ferimento. Samuel,
Não podemos perder tempo. Eles precisam do que temos. Henrique respondeu, olhando rapidamente ao redor, ciente de que o tempo estava se esgotando. O que ele tinha em mãos estava mais próximo do que eles podiam imaginar. Nova fumaça começou a se dispersar, obscurecendo a visão, mas no fundo da sala, um raio de esperança surgiu. Clara, sentindo a adrenalina correr em suas veias, percebeu que cada segundo contava. Vamos! Precisamos sair daqui. Se ao menos soubéssemos o que seu pai estava realmente escondendo. Ela sussurrou desesperadamente, mas não havia tempo para mais perguntas. A porta da frente estava sendo pressionada, mais homens armados criando um cerco. Segurem-se! Henrique gritou, puxando Samuel e Clara para perto dele. O barulho de tiros explodiu ao longe e a sala ficou em um caos completo. Com movimento rápido, Samuel se virou para Rafael, que ainda lutava contra a dor. Você tá bem. Precisamos de você. Conseguirei. Vá! Rafael murmurou, enquanto a cor do seu rosto ficava pálida. O momento era de urgência. Samuel e Clara sabiam que tinham que correr. Vamos seguir pela cozinha. É mais seguro. Ele gritou, puxando Clara pela mão. Juntos, eles correram pela casa, cada batida de seus corações ecoando no caos. Os sons de disparos continuaram, mas a determinação os impulsionou em frente. Eles finalmente chegaram à porta dos fundos e um pequeno raio de luz atravessou a fumaça que ainda pairava no ar. Estamos quase lá. Mais um passo! Clara incentivou, a esperança brilhando em seus olhos. Ao saírem, sentiram a chuva fria caindo em suas peles. O tempo havia mudado, e a tempestade agora era sua única companhia, lavando a sujeira de um momento tão sombrio. Mas quando pensaram que estavam a salvo, uma silhueta surgiu na luz da rua. Esperem! Alguém gritou. Era Lúcia. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se aproximou. Meu Deus, vocês estão bem? Ah, bem. Seu olhar se fixou em Rafael, que ainda estava perdido na dor. A solidariedade tomou conta do grupo. Ah, precisamos de um hospital. E rápido. Sentidos de alívio e urgência correram por eles, enquanto todos se dirigiam ao carro estacionado. Clara olhou para Samuel, seus olhos refletindo um medo palpável. Mas havia um entendimento silencioso entre eles. Eles iriam enfrentar isso juntos. O mundo deles havia mudado drasticamente, e os segredos familiares ainda pesavam nas suas almas. No carro, enquanto saíam da propriedade, a realidade voltava lentamente. Samuel sentia o nó na garganta. O que aconteceu ali mudará nossas vidas para sempre, ele disse enquanto Lúcia segurava a mão de Rafael, tentando confortá-lo. O caminho à frente se estendia, cheio de incertezas. E assim, ao deixarem aquele capítulo sombrio para trás, a esperança renascia de dentro da dor. Mas as respostas ainda estavam por vir, e a pergunta que pairava entre eles permeava no ar. O que seu pai realmente escondeu? Agora, o seu papel na complexidade da vida deles não terminara. Passo a passo seguiam em direção ao desconhecido, sabendo que a verdade, por mais doída que fosse, precisava ser enfrentada. E você, querido leitor, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora! A sua ajuda é essencial para o algoritmo.
Não perca mais tempo e munde a sessão de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ver suas opiniões e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem.